Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo dos Arcanjos. Hoje nós vamos fazer uma breve leitura sobre a conversão de Saulo. Então iniciemos a nossa leitura. A conversão de Saulo. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os que encontrasse, seguindo o caminho, homens e mulheres. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou de repente em torno dele, e ainda caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a essa resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e aí lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram muito espantados, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não via nada. Então o conduziram pela mão e o fizeram entrar em Damasco. E por 3 dias ficou sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levante-te e vá para a rua que se chama Direita, e procure na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando e acaba de ter a visão de um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar desse homem e de quanto mal ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem a autorização dos chefes sacerdotes para aprender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar o nome entre as nações, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui, para que você recuperasse sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas, e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Um testemunho corajoso. Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam confusos e diziam: Não é este que devastava em Jerusalém os que invocava este nome? Ele não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, ia ganhando forças e afirmando que Jesus é o Messias. Deixava confusos os judeus que moravam em Damasco. Passados muitos dias, os judeus tomaram a decisão de matá-lo. Mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Vigiavam até as portas da cidade, dia e noite, para o matarem. Por isso, uma noite os discípulos o fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. A coragem de um amigo. Chegando em Jerusalém, Saulo tentava juntar-se aos discípulos. Todos, porém, tinham medo dele, pois não acreditavam que fosse discípulo. Então, Barnabé o tomou consigo e o levou até os apóstolos. E lhes contou como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que falou com ele, e como em Damasco, ele mesmo havia proclamado com franqueza o nome de Jesus. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém, e proclamava com franqueza o nome do Senhor. Falava também como os helenitas e discutia com eles. Porém, eles procuravam matá-lo. Quando souberam disso, os irmãos o levaram a Cesareia, e daí o enviaram para Tarso. E as igrejas viviam em paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria,
Elas edificavam e caminhavam no temor do Senhor e cresciam encorajadas pelo Espírito Santo. Então esse foi um pequeno trecho da leitura de conversão de Saulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos, tá bom? Até o próximo vídeo.